Quando um tradutor faz seu trabalho de traduzir uma palavra do grego antigo, que foi a língua na qual foi escrito o Novo Testamento. Quando ele faz esse trabalho do grego para o português, não se trata de uma operação matemática que vai dar um resultado certo. Não há uma equivalência perfeita. Então, o que ele faz é escolher dentro do seu próprio mundo cultural e teológico no qual ele está inserido, ele tenta enxergar qual dos significados possíveis dessa palavra grega ele vai dar prioridade. E tudo que fica fora dessa eleição desaparece. Isso é exatamente o que sucede com Charis. O grego do primeiro século, entenda isto, meu irmão, o grego do primeiro século não era o grego dos filósofos clássicos, era um grego vivo, cotidiano, aquele que se falava no mercado, na praça, nas reuniões de amigos, era o clássico, o grego do dia a dia, ancorado numa cultura social muito específica, ou seja, o mundo romano. Nesse mundo, charis não era uma palavra religiosa, entendeu? Nada a ver com religião, era uma palavra de poder, uma palavra de reações, uma palavra que todo cidadão do século I entendia de forma visceral. Por quê? Porque descrevia o sistema que governava toda a sua vida social, econômica e política. Quando Paulo utiliza esta palavra charis, ele sabe perfeitamente que seus leitores sabem muito bem do que ele está falando e eles não precisam de explicação nenhuma. Por isso, é muito importante nós entender isto para que o Espírito Santo de Deus ilumine nosso sentido comum a fim de entender a integralidade desta maravilhosa palavra que verdadeiramente pode mudar todo o nosso entendimento em muitas áreas das nossas vidas. O escândalo da graça. A religião te diz, obedece para ser aceito. O Evangelho te diz, já eres aceito por graça. A melhor ilustração que temos é a bem conhecida parábola do filho pródigo. Este moço malgastou a sua herança numa vida de pecado, egoísmo, e quando ficou sem nada, voltou para casa com um discurso preparado que ele não esperava graça, ele esperava somente misericórdia. Ele falou, Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus empregados. Ele estava pronto para voltar ao sistema de transações, para trabalhar como um escravo e pagar sua dívida em parcelas. Mas o pai da parábola responde com o maior escândalo da graça, o maior escândalo de toda a literatura. Não colocou seu filho à prova por 6 meses, mas corre a seu encontro, o beija, coloca um anel, mata o melhor novilho e faz um grande churrasco e uma grande festa. Isto é graça. O grande enigma. Aqui surge uma pergunta que muitos realizam até com medo.
Se a graça é grátis e o perdão está assegurado, então podemos viver uma vida como desejamos. Posso continuar pecando para que a graça abunde. Isso é o pior e mais perigoso mal entendido. A graça não é uma licença para pecar, mas é o combustível para transformar tua vida desde um interior para fora. Se uma pessoa tenta obedecer por medo ao castigo, ela é um escravo que faz o mínimo necessário. Agora você obedece porque entende que o Rei do Universo deu sua vida por você, quando você não tinha nada para oferecer para Ele. Agora, tua obediência nasce da gratidão e não do medo. A graça tem o poder suficiente para derreter um coração duro. As leis podem mudar tua conduta externa, mas somente a graça pode mudar teus desejos internos. Finalmente, a graça é algo que recebemos, mas que também deve fluir do nosso interior. Uma pessoa que teve um encontro com esta maravilhosa graça já não pode ser legalista e dura com outras pessoas, pois se fomos perdoados de uma dívida impagável, como não perdoaremos as pequenas dívidas daqueles que nos rodeiam? A graça transforma nossas relações, fazendo de nós pessoas que retribuem o mesmo favor imerecido que nós mesmos recebemos a cada manhã. A graça é, em última instância, o escândalo de Deus, o qual prefere o resgate acima de seu direito de julgamento. É Jesus na cruz tomando o castigo que nos correspondia, e Ele permite que tomássemos a graça que a Ele correspondia. Se você, meu irmão, minha irmã, sente que isso não é suficiente, se você sente que falhaste infinitas vezes, sem chance nenhuma de voltar a começar, tenho boas notícias para você. Estás no lugar e na hora exata para receber esta maravilhosa graça que um dia transformou a vida deste argentino que está aqui falando. E hoje, agora, hoje mesmo, pode mudar a tua e transformar as tuas trevas em luz. Não te falei que se você crê, verá a glória de Deus? Amém. Aquele grande abraço mais uma vez de tu amigo e hermano Luis.